aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. 3 materinhas rápidas para você poder ficar bem informado. Dessa vez aqui, esse vídeo eu acredito que vai ser rápido, até porque não tem muita coisa para comentar, tá? Mas vamos lá. Pauta do dia. Partido Liberal Democrata e Comito confirmam política de subsídio para tarifas de eletricidade e gás. Então, grande provavelmente, os dois partidos aí estão se articulando para colocar aquela famosa ajuda na luz e gás. Pô, isso vai ajudar pra caramba, tá? Isso é bacana pra caramba. Segunda matéria, Japão diz que não há planos para grandes concessões nas negociações sobre tarifa dos Estados Unidos. Então, já pode falar aquele grande, velho, sonora palavra, né, da língua portuguesa que expressa muita coisa. Tipo assim, fudeu, tá? Porque se eles não estão dispostos a fazer concessões, e o Trump já deu a entender pela essa linha que ele está falando, que ele não vai dar grandes concessões também, a não ser que doa muito no calo nos americanos, como ele fez agora, que ele deu para trás ali, ele praticamente ele arregou em relação ao iPhone, etc. Que ele tirou assim, né? Ele diminuiu a alíquota das tarifas que ele colocou, sinal que ele deu uma recuada. Então você vê que já está 1-0 para a China nesse ponto. Porque é a velha história, Estados Unidos, na ganância que teve de querer mão de obra e conseguir coisas mais baratas, ligaram para o país, entre aspas, dito inimigo. Faziam vista grossa, não, mas nós queremos a mão de obra, foi para lá. Só que deu no que deu, tá? Então, nessa história, então não dá para, como é que você diz, querer culpar a China nesse tipo de coisa, porque foi a própria ganância americana que cavou, entre aspas, como é que se diz, toda essa situação. E nessa brincadeira toda já dá para você falar, ficou 1-0 para a China nessa parte das tarifas, tá? Porque quem foi o primeiro a recuar? Os americanos. E a última matéria, tá? O secretário-chefe do gabinete Hayashi reitera que não considerará um orçamento suplementar para combater os aumentos de preços. Então não vai esperando grandes ajudas do governo japonês, tá certo? Vamos lá, então. Vamos começar aqui pela ajuda do subsídio. Em relação às medidas para combater os altos preços, os secretários gerais do Partido Liberal Democrata e do Partido Comito se reuniram e confirmaram a sua intenção de obter subsídios para as contas de luz e gás antes do verão, quando a demanda por eletricidade deve aumentar. Então vamos lá. Primeiramente, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui no canal, que aqui nós mostramos a realidade do Japão sem firula, tá? Mas vamos lá. Você vê que aqui estão falando do Partido Liberal Democrata e do Partido Comito. Eles não estão falando do governo, tá? Porque o Ishiba meio que está dando a aparecer, claro que não é a famosa entrelinha, ele está meio que separado do partido. Porque o Partido Liberal Democrata, ele tenta fazer as coisas, aí depois o Ishiba ele tem que ir lá desmentir. Como já vem acontecendo um certo tempo, quem acompanha o canal deve ter notado, né? Então o que acontece? Você vê que o Partido Liberal Democrata ia Comito, mas não é o governo ainda. O governo ainda não se pronunciou, tá? Então você vê que são dois partidos que estão praticamente fazendo os planos dele, contando que o governo vai fazer alguma coisa. Mas ainda assim, alguma coisa bacana, sinal que estão se movendo para alguma coisa, tá? Mas continuando aqui. Além disso, decidimos considerar medidas, incluindo as respostas de médio a longo prazo, tendo em vista que o aumento dos preços dos alimentos está causando a queda nos salários reais. Isso é óbvio, pô, é a famosa inflação, só não quiseram colocar a palavra inflação, tá? Porque um come, como é que se diz, o poder de compra do outro. Por isso que a época da deflação no Japão foi muito boa para muita gente aqui, tá? Só que, como é que se fala, os economistas políticos falam, não, a deflação é horrível, não. Mas para quem estava, o povo da camada assim,
mais média para baixo, sentiu muito quando começou a dar essa transição, tá? da inflação aqui no Japão. Então é tenso, pô, pra caramba. O secretário-geral, né, do Partido Liberal Democrata, Moriyama, e o secretário-geral da Komeito, Nishida, se encontraram em Tóquio com a presença dos presidentes do Comitê dos Assuntos do Parlamento de ambos os partidos. Na reunião, os dois partidos decidiram avançar na coordenação para implementar medidas acordadas com o Partido Democrático para o Povo para reduzir o preço da gasolina a partir de junho deste ano. Além disso, levando em conta que os subsídios para as contas de eletricidade e gás terminaram mês passado, os líderes confirmaram sua intenção de fornecer subsídios novamente no verão, quando a demanda por eletricidade deve aumentar. Que é aquela velha história. Se fizer o calor bombado esse ano que fez no ano passado, já sabe, né? Tem que ser ar-condicionado direto, porque senão não aguenta. E vem aquele monte de falecimento por hipertermia. Hipotermia pelo frio, tá? Hipertermia é excesso de calor. Então, vai ter aquele monte de morte, gente passando mal, etc. Então eles falam, usem o ar-condicionado. Só que é aquela velha história, dependendo, a pessoa não tem dinheiro para isso. E aí? Tá? Então não tem muito o que fazer. Então, esses subsídios ajudam pra caramba. Só que eu sempre falo, quando entra esses subsídios, o que é? Para as pessoas começarem a mudarem a sua realidade, tentando adaptar cortes de gastos em relação a várias coisas nessas épocas. Por quê? Dá como o valor do, vai cair um pouco o valor da luz e do gás ali, dá para a pessoa ir começando a fazer novas medidas e nisso já vai enxugando. E nisso ela vai ver, quando sair o subsídio, o valor real que ela conseguiu, tá? Dá aquela enxugada ali, dá aquela famosa economizada. E nisso, se ela continuar mantendo, isso vai ajudar por muito tempo, porque ninguém estava esperando que o governo fosse fazer isso agora. Eu, por exemplo, não estava esperando, que o Ishiba já tinha falado, não vou fazer nada por agora, por enquanto nós não temos planos para isso. Então você vê que não é o governo que está propondo isso. São os partidos. Então nós vamos ver se o Ishiba ainda vai abraçar essa causa ainda tem isso ainda, né? Durante a reunião, a Komeito também destacou um aumento do preço dos alimentos, em particular, que está tendo um grande impacto nas finanças das famílias e que os salários reais estão caindo, e pediu a implementação das novas medidas econômicas. Em resposta, o Partido Liberal Democrata declarou que compartilhava da opinião e que os dois partidos considerariam contramedidas, incluindo as respostas de médio a longo prazo. Eu nunca vi, te juro para você, tudo for mais sagrado, eu nunca vi o Japão fazer planos para médio e longo prazo. Principalmente essa parte de subsídios, assim, eu nunca vi. Tá? Então, não sei até que ponto isso aqui é balela, tá? Mas vamos lá. Após a reunião, o presidente do Comitê de Assuntos Internos do Parlamento, Sakamoto, disse aos repórteres: Komeito nos relatou que precisamos considerar uma ampla gama de opções e implementar medidas econômicas. Concordamos em compartilhar nosso entendimento, incluindo medidas de médio a longo prazo. Tá? Então, mas você vê que eles falam medida a longo prazo, mas eles não expuseram nada. Então você vê que só falam, mas fazer mesmo, nada. Por outro lado, quando questionado por repórteres sobre a necessidade de preparar um orçamento suplementar para este ano fiscal para apoiar quaisquer medidas econômicas que estejam sendo consideradas, o primeiro-ministro Ishiba apenas já respondeu: não houve discussões sobre orçamento suplementar na reunião de hoje. Gostaria de falar com o governo e confirmar onde buscaremos os fundos. Então ninguém sabe de onde vai tirar fundo. Então você vê que os doidos estão falando ali, mas ninguém sabe. Está todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado. Ano eleitoral é uma desgrama, para não falar outra palavra. Então você vê que ano eleitoral eles querem prometer muito, querem fazer muito para poder arrecadar, votos. Por isso que o Ishiba falou: não vou dar,
Se vier o subsídio, não vou dar subsídio antes das eleições, porque isso basicamente vai ficar caracterizado como compra de votos. Se ele der aquele subsídio de 50 mil, que estava aquele bafafá, você vê que hoje não se fala mais nada. É só para depois das eleições. Isso de acordo com a vontade do Ishiba. Então você vê que, como é que se diz? O Ishiba nesse ponto ele está sendo muito sensato. Porque se acontecer alguma coisa, eles vão jogar a culpa nas costas do governo. E, como é que se diz? A popularidade dele já está lá no pé. Se ele fizer algum passo errado agora, ele se lasca. Em uma coletiva de imprensa, o secretário-chefe, né, do Partido Liberal Democrata, o Moriyama, disse: concordamos que devemos reconhecer o peso das contas de luz no verão, e é algo extremamente alto, e devemos considerar como responder. Discutiremos a partir de agora como fazer isso especificamente. Sobre a origem dos fundos para subsidiar a luz e gás, ele disse: também precisamos considerar se podemos usar os fundos de reserva do orçamento desse ano. Também precisamos ouvir as opiniões dos partidos da oposição. É claro que a oposição não vai se negar a fazer um negócio desse, porque até por causa do ano eleitoreiro, não dá o que presta. Mas o problema são os fundos. É aquilo que o governo Ishiba sempre falou. Você quer que nós fazemos as coisas? Não há problema, nós faremos. Mas nos mostra da onde nós vamos tirar dinheiro para isso. Então você vê que o cara está sendo sensato, o cara está sendo sensato. Tá. E o Partido Democrático Constitucional disse aos repórteres em Tóquio: é possível que algum tipo de medida orçamentária seja necessária, mas o orçamento deste ano foi originalmente fixado em 115 trilhões de ienes, para incluir as medidas de combate aos aumentos de preços. Se ainda houver déficit, teremos que analisar cuidadosamente se isso se deve ao impacto das tarifas recentes. Já estão botando a culpa nas tarifas, tá? É tenso pra caramba. O ideal seria começarmos implementando firmemente o orçamento desse ano. É claro, o Ishiba já falou que não vai fazer mais nada. Por enquanto eles não têm planos para novos orçamentos. Porque ele tem que segurar a onda. Aquela velha história, da onde você tira e não repõe, acaba. Por que você acha que o governo japonês não saiu assim, igual que muita gente queria, vendendo títulos do governo à la volonté, né, o título do governo americano, para poder arrecadar dinheiro? Por causa desse tipo de coisa, porque aquilo ali está sendo uma fonte de renda para o governo. Já cansei de mostrar aqui no canal. Está sendo uma fonte de renda. Se o governo tirar um pouco da fonte de renda que ele tem, ele se lasca. Claro que ele nunca ia fazer isso. Tá? Mas, vida que se segue. Mas você vê que tem um monte de doido aí que queria. Não, o governo tem que vender, o governo tem que vender. Lógico que não. Principalmente no momento agora, que dependendo do Japão pode passar por situações bem apertadas. Né? Qualquer fonte de renda que entra agora para o Japão, pô, é lucro. Tá? A mesma coisa para você, para mim. Qualquer pingadinho que entra, para nós é lucro. Você não concorda com isso? Então é aquela velha história. Para o Japão está sendo a mesma coisa. Se ele está vendo que a mão de obra japonesa, tá? Não estou falando dos estrangeiros, a japonesa está diminuindo, e nisso é aquela velha história. Porque a japonesa não tem muito o que fazer. Tá? Nasceu aqui, dependendo, se não se mudar para outros países, ele vai morrer aqui. Diferentemente do estrangeiro, que o estrangeiro vem para cá, ganha o dinheirinho dele, depois se ele quiser ele rala o peito. Ele não vai ficar o resto da vida aqui. E é nisso que os japoneses têm essas preocupações, o governo. Porque dependendo das pessoas vêm para cá, pega o dinheiro e rala, vai embora. E quem fica aqui com o ônus da situação toda é a própria população japonesa. Só que muita gente nunca pensou nisso. Né? Mas tem políticos que pensam nesse tipo de coisa. Por isso que acaba dando até aquele problema de xenofobia, tá? Por causa desse tipo de coisa. Porque eles falam que muitos estrangeiros vêm para cá, mas não tem aquele sentimento de gratidão e não tem aquele sentimento nacionalista em relação ao local. Então o que quer dizer? No primeiro problema, ele vai embora. E que só vai ficar aqui aquelas pessoas que realmente amam aquele país, aquele local, aquela região. E é nisso que acaba gerando certos problemas. Né? Você vê que tem muito político japonês que ele prega muito isso. Essa parte de... usando a xenofobia nesse ponto. Tá? Por isso que muitos japoneses eles são contra
essa ajuda de subsídio para os estrangeiros, por causa desse tipo de coisa, tá? Esse tipo de sentimento. Tá? É um sentimento errado? Pô, dependendo da situação, não é. Tá? Mas, de qualquer maneira, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba disse na segunda-feira que seu país não planeja fazer grandes concessões e não se apressará para chegar a um acordo nas próximas negociações tarifárias com o governo americano. Então você já pode preparar aquele grande e sonoro fudeu. Tá? Porque você vê que se o governo não tem pressa, mas deveria ter, porque são 90 dias. 90 dias passa muito rápido. Se não chegar no consenso, você já sabe o que vai dar. Tá? Você vê que o governo americano já está anunciando que vai tarifar os semicondutores. Aí teve um engraçadinho que escreveu assim, então tá, então não usa mais semicondutor. Vai colocar o quê? Fusível? Você vê que é um pensamento de uma topira. Tá? Porque basicamente, se você parar para ver, semicondutores vem tudo. Tudo quanto é coisa eletrônica vai ter semicondutores. E, de início, se já tarifa os semicondutores, quando for para os Estados Unidos vai sair muito mais caro. Então o que vai acontecer? Dependendo, vai diminuir a... Como é que se diz? Essa quantidade de semicondutores que podem ser importados para lá. Então, os Estados Unidos vai ver como é que fala assim, os produtos, como é que faz, as manufaturas locais lá, eles vão ver onde estão os melhores preços. E se o Japão tiver com a tarifa alta, ele vai se lascar nisso, ele vai ficar atrás dos outros países. Até a CMC já avisou que ele vai montar uma fábrica nos Estados Unidos. E nisso, dependendo, vai sair na frente lá, vai sair na frente, dependendo da situação. E semicondutores, basicamente você vê que vai para uma ampla gama de produtos. E se der uma recessão, seja lá onde for, vai diminuir a quantidade de semicondutores que vão ser usados, porque vão ter menos vendas de produtos. E nisso que vai acontecer o quê? Vai impactar as empresas que fabricam semicondutores. Então você vê que são várias frentes que as fábricas de semicondutores vão enfrentar de problemas. Você vê que se uma recessão local vai diminuir, porque vai diminuir compra de produtos eletrônicos. Já vai dar problema? Vai dar problema, já começa por aí. Os carros vão muito semicondutores hoje em dia. Com esse problema da taxação de 25% dos carros do Trump, já sabe que vai diminuir. Esse fato. Com as tarifas dos semicondutores para os Estados Unidos, já vai cair mais um certo tanto também. Então você vê que só está caindo. Só que tem pessoas que não entendem isso. Né? Só que nisso o que acontece? Tem muitos brasileiros trabalhando nas Muratas aqui no Japão, que são fábricas de semicondutores, e outras fábricas de semicondutores aqui no Japão. Então você vê que essas pessoas serão afetadas? Vão ser afetadas. Isso é fato. Então, da mesma forma, que isso vai se dar agora? Não, vai se dar ao longo dos tempos. Vai ser de forma gradual. Tá? Não o impacto vai vir de uma vez, pá, de uma vez. Não, vai vir de forma gradual. Vai vir de uma vez aquele bruto impacto se os Estados Unidos falou, bloqueio para exportações, pronto, para importações. Aí sim impacta de uma vez. Mas não houve o bloqueio. Está havendo taxações, então vai diminuir a quantidade de pedidos. Mas não vai deixar de haver os pedidos. Só que vai ser menores. Até as empresas verem outros fornecedores. Igual, por exemplo, eu não sei quanto está a taxa que o Trump colocou na Índia, por exemplo. Mas se tiver mais baixo que o Japão, eles vão comprar da Índia os semicondutores, não do Japão. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do problema. Então esse negócio das tarifas que o Trump fez, para cada um com um valor em tal local, isso deu problema? Deu problema. Você vê que o Brasil, quem viu os dados econômicos da parte brasileira, viu que o Brasil lucrou muito com esses 10%. O Brasil lucrou horrores com esses 10%. Enquanto o Japão estava aí com 24%, se lascando, outros países com mais alto, o Brasil ganhou 10%. Então o que aconteceu? O Brasil ganhou muito com isso. Ele vendeu muito. Por mais que as pessoas tentem negar o fato, mas são números, estão lá. São dados estatísticos dos governos brasileiros, estão lá. Tá? Então você vê que essa parte do Trump ele beneficiou muito.
Então é aquela velha história, quem tem tarifas mais baixas sai na frente, querendo ou não. Por isso que eu falo que tanto que essa topeira que veio falar isso, eu bani do canal. Porque, meu, não faz sentido. Tá? Quer escrever nos comentários? Meu, escreva coisas construtivas. Pô, não adianta vir falar, como é que fala assim, querer tirar chacota com a realidade que tá aí. E querer tirar chacota da minha cara ainda por cima. Quer tirar chacota da minha cara? Não há problema. Mas me coloca argumentos plausíveis. Eu sempre falei isso. Tanto que quem coloca argumento plausível, ou eu converso com a pessoa ou eu deixo lá, não há problema. Tá? Mas que seja plausível para as pessoas. Agora me falar, não, vai colocar fusível. Porra, é uma toperice. É a mesma, aquela velha desculpa. Ah, por que você não gosta disso? Porque eu não gosto. Ah, larga para lá. Né? Então, continuando aqui. O Japão, um antigo aliado dos Estados Unidos, né, foi atingido por taxas de 24% sobre as exportações para os Estados Unidos. Embora essas tarifas, como a maioria das tarifas recíprocas abrangentes, tenha sido suspensas por 90 dias. Não é que foi suspensa, ele diminuiu para 10. Tá? Dos 24 caiu para 10. Mas uma alíquota universal de 10% permanece em vigor, assim como o imposto de 25% para os carros. Deverá ser particularmente penosa para o Japão. Os Estados Unidos são o maior destino das exportações do Japão e as remessas de automóveis representam cerca de 28% das exportações para lá. Então você vê aqui, o carro já taxado em 25%. Dependendo, vai ter diminuição do pedido. E nisso o que acontece? Menos pedidos nas fábricas de semicondutores. É nisso que eu falo, que muitos brasileiros serão afetados. Então você vê que os brasileiros que são afetados na parte de automobilística, eu já nem falo nada, porque aquele ali já vai ser direto. Mas esse dos semicondutores vai ser aos poucos. Só que surgiu um burburinho, tá? Que o Trump ele vai dar, não digo isenção, mas ele vai mexer no preço, no caso assim, nas alíquotas sobre os carros e autopeças. Saiu esse burburinho, tá? Não tem nada confirmado ainda. Então se ele mexer, vai cair desse imposto de 25%. Vai cair para quanto, japonês? Não faço ideia, porque é tudo burburinho. Tá? Mas você vê que as grandes montadoras americanas que tem no exterior também, para poder mandar as peças para os Estados Unidos, eles vão sofrer também. Por isso que o Trump deve estar pensando nisso. Tá? Porque ele deve ter tomado muita pancada dos lobistas americanos ali, que ajudaram a colocar ele no poder. Então o que é aquela velha história? A gente não pode cuspir no prato que comeu, então nós temos que fazer alguma coisa. Foi igual que aconteceu com o iPhone. Os dois países iniciaram negociações comerciais na quinta-feira em Washington, que deve abranger as tarifas, as barreiras não tarifárias e as taxas de câmbio. Essas barreiras não tarifárias, essas são as mais complicadas. Tá? Essa daí é o que vai dar mais problema para o Japão, acredito eu. Porque os Estados Unidos vai querer escancarar isso e o Japão, dependendo, não vai querer deixar. E nisso, já sabe o que vai dar, né? Não vai dar o que presta. Mas continuando aqui. Não acho que devamos fazer grandes concessões para concluir as negociações rapidamente, disse Shiba no parlamento, embora tenha descartado a imposição de tarifas japonesas sobre as importações dos Estados Unidos como contramedida. Então já sabe que o Japão não vai colocar tarifas recíprocas em relação aos Estados Unidos. Ao negociar com os Estados Unidos, precisamos entender o que está por trás do argumento do Trump. É aquilo que eu sempre falei. Não adianta querer dar uma cartada antes do tempo. Você não sabe o que o cara está reivindicando, realmente. Tanto em termos da lógica, quanto dos elementos emocionais por trás das suas opiniões, disse Shiba, observando que as tarifas americanas têm o potencial de perturbar a ordem econômica global. Isso é fato, isso já aconteceu. O presidente do Banco do Japão, Boji, do Kazuo Ueda, alertou sobre dores futuras. Nem precisa alertar, está todo mundo ciente. As tarifas dos Estados Unidos provavelmente exercerão pressão descendente sobre as economias globais, a economia global. Pressão descendente que vai forçar para baixo, tá? E
e a japonesa por meio de vários canais, disse Ueda na mesma sessão parlamentar. Além do grande superávit comercial com os Estados Unidos, Trump também acusou o Japão de manter intencionalmente o iene fraco, o que o que levou as expectativas de Tóquio, né, poderia ficar sob pressão para fortalecer sua moeda, mesmo que uma ampla liquidação de dólar tenha levado o iene recentemente. Mas isso estava na cara, tá? Porque o Ueda ele não fez nada para tentar manipular. Como eu sempre falei, quem acompanha os vídeos há mais tempo deve se lembrar que eu falei que o Japão, nesse ponto, para melhorar a parte cambial do Japão, precisava de uma interferência divina, ou a interferência do exterior, porque o Japão não estava fazendo nada, ele realmente não fez. Você vê que agora está caindo, o dólar, o iene está fortalecendo. Se eu não estou enganado, ontem chegou a casa de entre 42 e 44. Você vê como é que está oscilando? Só que para quem estava quase perto de 50 ali, cair para 42 entre 44, pô, deu uma queda brusca. Tá? Por causa disso, como é que se fala assim? Os investidores estão saindo do Japão. Para dar essa queda brusca, os investidores estão saindo do Japão. Só que aquele velho problema, o investidor saindo do Japão, que é menos investimento no Japão, é menos dinheiro investido nas empresas do Japão, e nisso você já sabe o que acontece. Menos investimento de capital. Menos investimento de capital é menos contratações, menos as empresas crescendo e etc. Então nisso que é? Bote, como fala em japonês, tá? Pouco a pouco estamos começando a entrar numa recessão. É grande, é problema isso, problemático pra caramba. Só que é aquela velha história. Aqueles brasileiros, ditos economistas, estão falando ao contrário. É tenso pra caramba, né? Mas você vê que os sinais estão aí. Eu trago para vocês esses sinais. Acredite se quiser. Mas vamos lá, continuando aqui. O ministro da Economia, Ryosei Akazawa, que liderará a delegação do Japão, disse que qualquer discussão sobre taxas de câmbio será realizada entre o ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Então você vê que a parte das finanças já foi tirada de lado. O negócio agora vai ser o quê? A parte tarifária. Tá? A parte cambial ali vai ficar para o Kato. Tá? O Kato que vai fazer isso aí. Apesar que o Kato, falar a verdade, em outros governos, ele nunca atuou, se eu não estou enganado, ele nunca atuou assim, nessa parte das finanças em outros governos. É sempre outras pastas, tá? Então não sei o que o Kato vai poder fazer realmente, tá? Eu coloco minha mão no fogo pelo Kato, não. Ambos os países compartilham a visão de que a volatilidade excessiva do mercado teria efeitos adversos na economia, diz Kato. Descobriu a roda. Qualquer discussão sobre o iene pode afetar a política monetária e complicar a decisão do BOJ sobre quando e quanto ele deve aumentar as taxas de câmbio aumentar as taxas de juros ainda baixas. É aquilo que eu falei. Espero que ele não aumente, porque o Japão já está ruim. Se ele aumentar a taxa de juros, para comprar carro vai ficar mais caro, para comprar casa vai ficar mais caro. Então você vê que as pessoas não vão comprar. Mas aí o governo vai falar, daremos subsídio. Beleza, não há problema. Aí o governo vai lá e dá o subsídio sobre isso. Aí o governo japonês perde mais dinheiro. O dinheiro que ele poderia pegar para fazer investimentos e outras coisas, né, em ações sociais, alguma coisa, não. Ele tem que fazer isso para poder ajudar as montadoras ou as construtoras, etc. E nisso, em vez de fazer o dinheiro, dar o destino inteligente para o dinheiro, não. Ele usa para aquela ideia. Em vez de eu ensinar a pescar, te dou o peixe, toma. Você vê que então, isso nunca vai mudar, né, na parte cultural japonesa. Se eles não começarem a mudar isso agora, que vai fazer essa transição, a mentalidade do povo nunca vai mudar. E nisso já sabe o estrago que vai dar. Um grande exemplo disso você vê que o tamanho do Bolsa Família no Brasil. Você vê que a mentalidade muda, muito pelo contrário. Está cada vez pior.
Mas continuando aqui. E qualquer discussão sobre o iene, né, poderá afetar a política monetária e complicar a decisão do BOJ sobre quando e quanto ele deve aumentar as taxas de juros ainda baixas. Akira Otani, ex-economista do alto escalão do Banco Central e atualmente diretor administrativo do Goldman Sachs Japan, disse que o BOJ poderia considerar interromper os aumentos das taxas de juros se o iene se aproximasse por 130 por dólar. E não falta muito, tá? Para chegar a isso. Por outro lado, uma queda no iene, né, abaixo de 160 poderia... abaixo de 160 já está. Poderia antecipar ou acelerar a taxa de juros, disse ele. Então você vê que não falou nada de, né, de inteligente aqui. O dólar caiu 0,62%, então chegou a 142,62 ienes. Né? Aquilo que eu falei, que o dólar chegou a 42 a 44, ele oscilou muito. Né? Hoje estava em 44, tá? O Japão historicamente busca evitar que sua moeda se desvalorize demais, já que o iene forte prejudica sua economia, dependente de exportações. Mas o iene fraco se tornou a maior dor de cabeça nos últimos anos, pois aumentou os custos de importação e prejudicou os gastos do consumidor. Mas isso foi uma coisa que eu sempre expliquei nos vídeos. Aquelas pessoas que falavam, não, o iene fraco é bom das exportações. E eu havia explicado. Por quem acompanha os vídeos há muito mais tempo, lembra, deve se lembrar disso. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Porque o pessoal estava com a mentalidade da década de 80 e 90, o pessoal não se atualizou. O que era 80, 90 era muito bom, Só que naquela época o Japão quase não comprava energia. Agora o Japão compra muita energia. Então essa oscilação de câmbio para o Japão é horrível. Para aquela época era bom, mas para hoje é horrível. E é isso que as mentes mais inteligentes do Japão ficaram paradas do tempo. Em 80 e 90 não se atualizaram. Só que na hora que viu o tamanho da besteira que estava fazendo, já era tarde. Isso que dá ficar preso no tempo e não se atualizar. É tenso, pô, pra caramba. O que era 2 dias atrás, dependendo hoje, já não tem mais valor. Ou hoje os procedimentos são diferentes. Você vê que aqui no Japão as políticas, elas mudam assim. Né? Mas certas coisas, certas mentalidades, eles não mudam. Até tempos atrás, ainda se usava fax no Japão. Enquanto os outros países já tinham abolido isso há anos. Ainda se usava fax aqui no Japão até tempos atrás. Tempos atrás que eu falo é questão de 1 a 2 anos. É complicado pra caramba. Pra você ver. Um país dito tecnologicamente avançado usando fax. Pô, você vê que o negócio era complicado. Tanto que os caras estavam fazendo até festa quando começaram a abolir o fax aqui no Japão. Vocês já tomaram isso aqui? Do 7-Eleven, o de abacaxi? É baratinho, mas é bom, hein? Isso tem um sabor que você não faz ideia de abacaxi. Vale muito a pena. Mas vamos lá. Parlamentares do partido governista e da oposição intensificaram os pedidos para que o governo corte impostos e ofereça pagamentos em dinheiro para amortecer o impacto econômico do aumento do custo de vida, como eu já trouxe aqui no canal. Só que aquela velha história, você dá dinheiro uma vez só para poder amortizar o impacto, não resolve. Porque você vai ajudar a pessoa 1 mês e o resto dos outros 11 meses. A pessoa faz o quê? Por isso que eu falo, existem políticas que não resolvem. Pô, gostaria de receber esse dinheiro, pô, me ajudaria pra caramba, não sou hipócrita. Mas, se nós formos falar por ajuda mesmo, coisa eficaz, essa ajuda de 1 mês, não ajuda em nada. É só aquele mês. Você só te dá um alívio assim. Ah, o governo bateu. Aquele 1 mês. Depois, e aí? O outro mês vem a nova pancada de novo. Por isso que às vezes fazer cortes de impostos é muito mais inteligente
e pegar todas as camadas do que você dar o dinheiro uma vez só. Não é como é que eu falo assim, algo inteligente, né? Você quer mudar o país, você quer ajudar o país, que seja de uma forma uniforme, tá? Principalmente as camadas mais baixas. Ishiba disse que o governo não está pensando em emitir um orçamento suplementar agora, mas está pronto para agir em tempo hábil para amortecer qualquer golpe econômico. Como? Não faz ideia, mas com certeza a emissão de títulos, tá? O que ele pretende fazer com isso? Não faço ideia. Porque o governo japonês era muito mestre para emissão de títulos, tá? Eu nunca vi um governo que adora emitir títulos igual o governo japonês. Rapaz do céu. Mas vamos lá. Em relação às medidas para combater os preços altos, agora vou já mudando de matéria, tá? O secretário-chefe do gabinete, Hayashi, declarou que o governo responderia mobilizando todas as políticas incluídas no orçamento suplementar do ano passado e no orçamento desse ano, como subsídios para as famílias de baixa renda, e reiterou que, nesse momento, o governo não está considerando compilar uma proposta de orçamento suplementar. Então, todas as propostas, por isso que é importante você acompanhar a parte política do Japão, né? Se você mora aqui e quer saber das coisas. Por quê? Se você souber o que foi proposto no orçamento do ano passado, você já sabe o que ele quer dizer agora. Se você não acompanhou, você vai boiar, né? Por isso que é muito importante você ver a parte política, a parte geopolítica da onde você mora, tá? Pode parecer uma coisa chata, uma coisa maçante, sim, a princípio sim. Mas se você faz investimentos ali também naquela, como é que fala assim, naquela jurisdição, pô, isso te coloca na frente de muitos outros investidores. Por exemplo, se você mora no Japão, você investe no Japão, você saber sobre a geopolítica que está acontecendo no Japão, pô, isso te alavanca em muito na parte de investimento. Igual, por exemplo, o Japão estava falando em questão do saquê. Então você vê empresas que fazem a parte do plantio de arroz, desde até a fábrica, dependendo da situação do saquê ali, pode ser que se você investir nisso, pode ser que te dê boa lucratividade, sim, porque eles estão investindo nisso. Então, se você vai ver, se eles estão falando isso agora, os resultados vão sair lá na frente. Então agora você pegaria os preços baixos. Só que na hora que aparecer a lucratividade é a hora que os preços, o valor das ações aumentam lá na frente. Aí nisso você consegue tradear ou comprar barato, comprou barato e já vai ter um preço médio bom em relação lá na frente. Para quem faz o famoso buy and hold, como eu faço. Então tem várias técnicas para você enriquecer, mas é aquela velha história. Isso vai de cada um. Tá? Por isso que estudar geopolítica é muito importante. Estudar geopolítica é como modo de falar. Você acompanha a geopolítica. E nisso saber interpretar o que está acontecendo. Naquela parte. Principalmente quem vai fazer investimentos. Então, continuando aqui. Na coletiva de imprensa matinal, o secretário-chefe do gabinete Hayashi disse, em relação às medidas para combater os aumentos de preços: mobilizaremos todas as políticas possíveis, incluindo subsídios para as famílias de baixa renda, incluídos no orçamento suplementar do ano passado e no orçamento desse ano. E tomaremos medidas prestando muita atenção sobre as tendências de preços e impacto sobre os aumentos de preços terão nas finanças das famílias e atividade empresarial. Então você vê que eles vão fazer as medidas prestando atenção, mas que medidas? Não faço ideia, tá? Até porque você vê que o Ishiba estava falando ali, ó, por enquanto nós não temos plano de fazer nada. Sobre o impacto das tarifas impostas pelo governo Trump sobre as indústrias nacionais, ele disse: é importante primeiro analisar cuidadosamente o impacto e, então, tomaremos as medidas necessárias, como apoiar o fluxo de caixa corporativo. Então eles vão dar dinheiro para as empresas não quebrarem. Então ele reiterou que o orçamento desse ano acabou de ser aprovado e não estamos considerando no momento compilar um orçamento suplementar ou medidas econômicas.
mas tomaremos as medidas apropriadas. O que isso quer dizer? Que medidas novas eles não vão tomar. Então aquilo que foi acordado no ano passado vai ser cumprido. Dali, ninguém sabe. Então não espere grandes ajudas do governo por agora. Tá? Tanto que igual essa parte de luz, como é que se fala assim, e luz e gás, que a Comito e o Partido Liberal Democrata estavam pensando em fazer, pode ser que não saia, ou pode ser que saia. Tá? Nós, tá, como é que fala assim, a famosa meiuca ali, 50-50, não dá para saber, porque a gente não sabe o pensamento do Shiba. Tá? Então nesse ponto, só Deus sabe se realmente isso vai sair. Mas você vê que já tem uma luz no fim do túnel. Tá? Que já a proposta já tem. Então já é alguma coisa. O presidente do Conselho de Pesquisa Política do Partido Democrático Constitucional disse em uma coletiva de imprensa: o governo teria que se unir a um dos partidos da oposição novamente para obter aprovação para deliberar e aprovar um projeto de lei orçamentária suplementar. E acho que essa decisão foi tomada devido à preocupação de que, se eles realizassem discussões, não saberiam de que tipo de exigência seriam forçados a fazer. Então ele disse: nós opusemos ao orçamento deste ano porque sentimos que havia falhas em seu conteúdo, mas as emendas que apresentamos naquela época contêm elementos essenciais para a vida das pessoas. Gostaríamos de buscar oportunidades para concretizar nossas políticas econômicas. É aquela velha história. Um sugere uma coisa, outro sugere outra, mas tem que ver se, na realidade, se aquilo é plausível para aquilo ser executado. É a mesma coisa, igual tem partidos falando, né? Isso é realidade. Zero alíquota de imposto no Japão. Beleza, alíquota zero. Só que aí, da onde que o governo vai tirar dinheiro para pagar as partes das pensões do Japão? A parte de previdência social. Porque é usado esse dinheiro do imposto sobre consumo para pagar as pensões aqui no Japão. E você vê que tem muito idoso, então tem muito aposentado aqui no Japão. Se você zera isso, você vai tirar dinheiro da onde? O governo Trump está forçando o Japão a aumentar os gastos com defesa. Então já tem um burburinho aí que o Japão vai começar a gastar 2%. Que vai sair de 1, alguma coisa para 2%. E nisso já vai aumentar o quê? As despesas do governo. Ainda mais. Então dá para você ter uma ideia que os gastos estão aumentando. Mas você vê que os partidos estão tomando, como é que fala assim, decisões muito ruins. Igual no caso, para nós seria bom, entre aspas, tá? O alíquota zero seria, porque ia cair muito o preço no supermercado dos produtos. Só que correria o risco dos idosos não receberem mais aposentadoria. Ou ter que aumentar um outro imposto de uma forma muito horrenda para poder suprir aquele valor. Então aquela velha história. Trocar 6 por meia dúzia. Então, dependendo da situação, ia ficar muito complicado. Ou eles iam falar: tira da parte corporativa. Aí você estrangula a parte corporativa. Aí, se a parte corporativa não repassar esse aumento, por causa assim, de custos e gastos para os produtos e serviços, o que acontece? A empresa pode ser que quebre. Aí nisso, a empresa quebrando, é mais pessoas desempregadas no mercado. É tenso pra caramba. Então você vê que tem políticas que elas precisam ser muito bem boladas. Não adianta sair falando qualquer besteira, porque não vai rolar. É tenso pra caramba. E é nisso que as pessoas deveriam pensar também. Tá? É muito fácil apontar o dedo pro governo, é isso, governo é isso, governo é aquilo. Só que tem que ver as dificuldades também. É aquela mesma história, igual a parte brasileira. Se os salários, os super salários no Brasil ali dos parlamentares, juízes e etc. não fosse tão alto, sobraria dinheiro para muita coisa.
Mas você vê que eles mesmos dão altos aumentos para eles. Então você vê que acaba não sobrando dinheiro para a política pública. É igual aqui no Japão também. Você vê que o próprio partido do primeiro-ministro estava envolvido com propinas. Era o dinheiro que poderia sobrar, tá, para fazer outras políticas. Não, mas estava uma propinada para lá e para cá com altos valores. Então era tenso pra caramba. Então você vê que esse tipo de roubalheira acaba afetando até a política, né? Como é que fala assim, os investimentos políticos aqui no Japão. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre canso de falar aqui no canal. Tome cuidado, porque o governo japonês está dando tiro para tudo quanto é lado. Onde que acertar é lucro. Mas eles mesmos não estão sabendo o que fazer. Canso de falar isso. Então, se eles não sabem o que fazer, você precisa saber o que você fazer para a sua vida. Então, evite, né, certos gastos. Deu gastos desnecessários, evite. Tá? Se puder, como é que fala assim, começa a fazer investimentos. Tá? Japonês, mas não sei investir. Começa com renda fixa. Estuda um pouquinho o que é renda fixa, o que acontece ali. Vai por renda fixa. Tá? Aí depois você pegou, como é que se fala, pegou confiança na renda fixa, você pula para renda variável. Foi o que eu fiz. Né? Até porque a renda fixa, com renda fixa ali, você já começa a ver como é que a coisa funciona. Se você estudar um pouco mais a fundo, você vai aprender sobre marcação a mercado e outras coisas. Né? Em cima disso aí, você vai ganhando confiança, você vai ver que você não vai ficar perdendo dinheiro. Aí você começa a migrar para renda variável. Tá? Para você fazer sua, como é que fala assim, sua carteira previdenciária, para você ter uma aposentadoria, uma segunda aposentadoria, porque você vai usar a primeira da Previdência Social e a segunda a carteira de ações, para ir te pingando todo mês um pouquinho. Aí um complementa o outro, você vai ter duas rendas no futuro. Isso é bacana pra caramba. Se você tiver investimentos na renda variável, são 3 rendas. Olha aí. Então tem muita coisa que dá para fazer para você ganhar dinheiro, dá. Mas você tem que cortar gastos. Se você não ganha grandes rios de dinheiro, você tem que cortar gastos para você ter dinheiro para você fazer esses investimentos. Pode parecer uma coisa boba agora. Japonês, mas é tão pouquinho, parece que nem vale a pena. Mas coloca na ideia que é juros compostos. Então se você fizer juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, ganhou dinheiro, reaplica, não gasta. Ganhou dinheiro, reaplica, não gasta. E isso você vai, como é que se fala? Crescendo o seu dinheiro. Tá? Dá para você ir fazendo grandes coisas. Então, só que aquela velha história. Quanto mais você aportar, mais rápido você tem seus lucros. Só que quem não tem grandes rendimentos igual eu, tem que usar a cabeça para o negócio girar mais rápido. Caso contrário, como é que se fala assim? Vai ficar se arrastando. É tenso pra caramba. Tá? Igual agora. Renda variável no Brasil agora tá uma beleza. Né? Dependendo da renda variável que você for aplicar. Tá muito bom, tá muito bacana. Só que as eleições estão chegando. Então, dependendo, você tem que ver se você já vai ficar no pré ou pós-fixado. No pré-fixado ou pós-fixado. Então é nisso que você tem que ver todas as diferenças. Já falei em outro vídeo essa diferença do pré e pós, etc. Então dá para você fazer certas coisas, ganhar um dinheirinho ali, sem ter dores de cabeça, dá. Mas é aquela velha história. Se você não viu os vídeos passados, sugiro que assista, tá? Porque eu falei muito sobre isso. Então dá para você ganhar o dinheiro, fazer esse tipo de coisa. Aí depois você vai para a renda variável, você vê que os fundos imobiliários no Brasil começaram a dar uma bombada, começaram a crescer. E os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Tá? Então isso é bom pra caramba. Para quem ganha dinheiro todos os meses, investir em fundo imobiliário é bacana. Eu já falei em outro vídeo, eu não sou muito fã de fundos imobiliários. Tá? Mas para quem quer ter uma carteira buy and hold, fundos imobiliários, uma porcentagem você precisa ter. Tá? Isso é fato. Não adianta eu querer falar que não precisa ter, porque precisa. Tá? Porque o fundo imobiliário, praticamente, ele te paga todos os meses. As outras ações, por exemplo, elas não vão te pagar todos os meses. Tem umas que vão pagar bimestralmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. Mas você tem contas todos os meses. Então, se você tiver um pingado que entra todos os meses dos fundos imobiliários, por exemplo, isso já te salva.
A não ser que você tenha um grande investimento naquele de 2 meses. Aí que você ganhe muito uma bolada que dê para dividir para 2 meses. Caso contrário, você tem que receber todos os meses. Por isso que você saber aonde aportar e o que fazer é muito importante. Igual, por exemplo, aqui no Japão, as pessoas, quando se aposentam, ela ganha um pagamento a cada 2 meses. Então, o primeiro mês, beleza. O segundo mês, o que ela faz? Então, ela tem que dividir aquele valor por 2 meses. Só que as aposentadorias no Japão são muito baixas. Os valores são muito baixos. Então, às vezes compensa, dependendo, não compensa. Tá? Então, tem que ver até onde vale a pena certos investimentos. É a mesma coisa, igual quem fala assim, vou comprar uma casa no Japão. Beleza, não há problema. Mas se você, dependendo, fazer os cálculos de quanto você vai ganhar de juros, fazendo investimentos, em vez de você comprar a casa, dependendo a parte de investimentos, se você for espartano, como se fosse para poder pagar a casa, você no futuro ficaria muito melhor do que você comprando a casa. Porque a casa no Japão ele deprecia. Ele perde valor. O investimento, se você saber fazer, ele, pelo contrário, ele só cresce. Olha a diferença. Porque aqui no Japão, dependendo, a casa deprecia, o terreno vale alguma coisa, mas a casa não. E dependendo para você demolir uma casa, qualquer coisinha, brincadeira assim, é 2, 3 milhões. Então dependendo, vale a pena esse tipo de coisa, dependendo não vale a pena. Tá? Porque além da casa, de você comprar a casa, você tem todos aqueles impostos que incorrem por trás daquilo. E se você pegar todo aquele dinheiro, daquele imposto incorrido que você era obrigado a pagar e investir, eu garanto para você, se você souber investir, você vai ter uma bela do dinheiro no futuro, para você ter sua casa própria, dependendo da situação, comprada à vista. Mas é aquela velha história. Isso vai depender muito da forma que a pessoa fizer. É mais vida que se segue, tá? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá certo? E ficar sempre esperto à realidade daqui no Japão. E eu vou ficando por aqui. Maido.